Meus irmãos, olha o que eu estou falando. Ailton José Alves proibiu os pastores de irem à cerimônia fúnebre de um homem que por mais de 30 anos prestou serviço a essa empresa. Um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é esse amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser verão. Vamos à casa do Senhor. Todos digam amém. Amém. Maria Casa. Amém? Pega mais. Se vira pra lá, se vira pra lá. Você tá famoso um pouquinho pra Tá bom. Vou pegar melhor vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa porta. Ele fez do que fez com Almeida, amigo Pedrosa, presbítero da IEADPE Pedrosa, pastor Antônio da Bahia, e amigo Giovanni Cardoso e demais irmãos. Como é que o gestor presidente proíbe terminantemente os companheiros do gestor do pastor Almeida, o homem que ele pastoreou essa igreja em comum acordo com José Leôncio da Silva, numa parceria, numa amizade, num respeito, numa consideração. Quantas vezes, e olha, eu quero dizer aqui o seguinte, meu pai foi presbítero da igreja. Todos os seus aniversários, que era 14 de novembro, meu pai morava no alto, tinha uma casa no alto chamada Alto da Alegria, viu, igreja? Em Água Fria. O pastor José Leôncio da Silva, o pastor Almeida, Severino de Almeida, deixavam o carro na base do morro, subiam a escadaria a pé, sentavam-se à mesa de meu pai para almoçar com ele. Quantas e quantas vezes era aquela satisfação, aquela amizade, aquela humildade. Então, Almeida, pastor Severino de Almeida morre, foi ele quem fez o meu casamento, em 1978. E o homem proíbe textualmente. Está aí o relato do pastor André, que é o pastor da IEDPE, de um dos filhos de Almeida chamado Eglai, e também de Heraldo Clementino, pastor da IEDPE. Heraldo, tem mais de um, mas eu acho que é o Heraldo Clementino, que o André diz textualmente. Olha, meus irmãos, olha o que eu estou falando. Ailton José Alves proibiu os pastores de irem à cerimônia fúnebre de um homem que por mais de 30 anos prestou serviço a essa empresa. Então, é concentrador, é ditador, é tirano, inúmeros e incalculáveis, a curto, médio e longuíssimo prazo, ele tem dado prejuízo a essa igreja, porque ele centralizou tudo, mesmo depois de sua morte, que é inevitável. E, com certeza, está perto, né, dado a avançada idade. Olha, os efeitos de sua má administração se prolongarão por gerações. Então, Pedro, concluindo a sua pergunta efetivamente, essa centralização, esse poder exacerbado, se fosse um homem espiritual, apesar do estatuto conceder a ele essas autoridades, mas ele partilharia as decisões. Mas é um homem carnal. Então, como eu ia dizendo no início, já que ele
administrativamente melhorou 1000% em termos de aquisições materiais, como ele disse na minha audiência. Fica difícil ele abrir mão disso aí. Conforme Luís XIV, que o pastor da Paraíba disse, em relação ao Estado, ele diz a igreja é minha, eu sou a igreja sou eu, não abro mão. Então isso está errado. Então, como ele foi pego de surpresa, ele tinha certeza que ele ia pisotear, não é, pela derradeira vez o pastor Almeida e a família, sendo que não foi dado esse gostinho. O que é que ele faz? Proíbe os pastores de ir, porque Josias Clementino disse que ele proibiu os pastores de ir, os obreiros de ir. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vocês vão assistir aí uma parte, não é, do sepultamento, quando saía da igreja, do pastor que foi vice-presidente de nossa igreja, pastor Severino de Almeida, quando o seu caixão vai ser levado pelo corpo de bombeiros. Vocês percebam aí que de obreiros não tem quase nenhum, principalmente das Assembleias de Deus, onde, após esse filme, eu vou deixar para vocês um relato estarrecedor do pastor André. Pastor André é genro do pastor Severino de Almeida. Foi evangelista de nossa igreja e, por ocasião da eleição de Ailton José Alves, ele se opôs à maneira como foi feita a eleição e, como vocês sabem, não tenha mais espaço para ele no Ministério IEADPE. Então, assim como muitos outros, André, o pastor André, que eu conheci bem adolescentezinho, pregando pelas igrejas, um exímio pregador, não teve mais de lugar para ele e ele teve que sair e fundar o Ministério Betel. Não, tá ali, eu vou pra lá. Vamos. Seja melhor do outro lado, tem como. Eu vou acompanhando na moto. Ele não foi, não mandou nenhuma coroa de flores, não é? Não vou não, mas vou mandar uma comitiva lá, vou mandar uma coroa de flores. Mandou nada. O problema é o orgulho dele e em relação à família, que ele perseguiu esses 20 anos, pastor Almeida, que ele maltratou esses 20 anos. As pessoas não sabem dessas coisas. Quer dizer, o pastor Almeida morreu e ele ainda está criando problema. É um camarada que não se conforma. Pastor Almeida jubilado esses anos todos, sem receber aumento. O pastor Almeida estava em aperto financeiro, rapaz. O camarada sem dar aumento, o pastor Almeida já idoso, a irmã Luísa também. O período que ele foi presidente, que o pastor Almeida conviveu com ele aí como presidente, só maus tratos, trocando o pastor Almeida de um campo para outro, todos os campos com problema. Acho que para ver se o pastor Almeida se dava mal, né? Mas Deus misericordioso estendeu as mãos, trocando o pastor Almeida de campo em campo, como se o pastor Almeida fosse um pastor amador, né? Um pastor iniciante. Mas o problema dele é que ele é uma pessoa de uma índole má, não é? Ele não é um camarada ruim, ele tem uma índole má.
de perseguição, maus tratos. Ao longo desses 20 anos, a família foi muito perseguida por ele. Nos aniversários do pastor Almeida, quando ele estava pastoreando a igreja, a família era ignorada, ele dava ordens para que a família fosse ignorada. Tudo isso que Giovanni está publicando é verdade, não é? E aí ele ia querer fazer, como ele fez em outras cerimônias fúnebres, não é? Como, por exemplo, a do pastor Salatiel Rosa, que ele desprezou completamente a família, vários pastores, né, que eram parentes e eram pastores, só porque não eram da igreja dele, ele menosprezou, deu ordem para ignorar, né? O sobrinho da minha esposa, que faleceu recentemente, também ignorou completamente a família, com obreiros, com pastores e tudo. Quer dizer, ele trata assim, é uma falta de educação, é uma falta de respeito, e nós não iríamos nos submeter nesse último momento, nessa última homenagem do pastor Almeida, a isso, a ficar nas mãos de um homem mau, que age com desrespeito até com a família daqueles que morreram no momento de dor, não é? Que a família sente. Então nós não iríamos, não queríamos passar por isso, não é? Agora, ele não foi porque ficou com medo que isso acontecesse com ele. Então as pessoas ficam perguntando por quê? Por quê? Essa é a pergunta que está difícil dele responder, né? Fica dizendo que honrou o quê? Honrar é dar uma placa, como ele determinou que os obreiros divulgassem a placa que ele deu ao pastor Almeida no centenário. Honrar não é isso, honrar não é chegar na Santa Ceia do Tempo Central, o pastor Almeida vai fazer a leitura para a Santa Ceia, o pastor Almeida vai orar pelo pão, vai orar pelo vinho. Isso é honra? Pastor Almeida, há 7 anos jubilado, nunca recebeu uma visita dele. Como eu disse a você, o pastor estava em aperto financeiro, porque o homem sem dar aumento de salário a ele, o plano de saúde do pastor Almeida era altíssimo, por causa da idade, por causa das enfermidades, né, pré-existentes, o gasto com medicamentos, tanto para ele quanto para a irmã Luísa, a esposa, eram altíssimos os gastos. Então o pastor Almeida, nessa situação, completamente desprezado, ninguém procurava saber. Luiz Mário fez um pronunciamento aí, dizendo que a esposa dele é prima do pastor Almeida, prima. Eu fiquei até surpreso que ele lembrou que era prima, porque uma prima que nunca visitou ele, uma prima que nunca foi nem vê-lo na casa dele, nem no hospital quando ele esteve enfermo, ou a irmã Luísa quando esteve enferma. Então, completamente desprezado. Todo lugar que o pastor ia, Deus abençoava. Ele ia inaugurar uma obra social, ele tirava antes, só para não ter a plaquinha lá com o nome dele. Goiânia, o pastor Almeida fez a construção todinha. Quando ia inaugurar, ele tirou o pastor Almeida para não inaugurar o templo sede, para não ter a plaquinha lá. Pastor Almeida, pastor, eu queria, já está perto de inaugurar. Não, senhor, não perguntei isso ao senhor, não. Perguntei se o senhor aceita ir para outro campo. Quer dizer, tratando o homem com humilhação, aí quando chega nessa hora, quer pousar, queríamos dar as honras. Que honra, rapaz? Honra se dá em vida, não é? E o tempo todo ele desonrou o pastor Almeida, desonrou a família. Agora, ele é um ator, não é? Então ele gostaria de passar uma imagem diferente, né? Então, como ele foi pego de surpresa, ele tinha certeza que ele ia pisotear, não é? Pela derradeira vez, o pastor Almeida e a família, sendo que não foi dado esse gostinho. O que é que ele faz? Proíbe os pastores de ir, porque Josias Clementino disse que ele proibiu os pastores de ir, os obreiros de ir, entendeu? Quer dizer, que é isso, rapaz, calma aqui, quer honrar, agora eu faço feito o pastor Zé Gomes, quem ama vai ao encontro, entendeu? Quer honrar, vou lá. Uma coisa é ele dizer, não, eu não fui porque disseram que eu não ia ser recebido. Outra coisa é ele ir e chegar lá e dizer, seu irmão, eu fui, compareci lá, agora me botaram para fora da igreja. Aí é outra história, entendeu? Agora andar inventando mentira para justificar o orgulho besta dele, essa doença mental que ele tem, aí não, entendeu? Quer dizer, o homem é tão mau que até depois da morte do pastor Almeida, ele continua criando problema, rendendo esse assunto, não tem o mínimo respeito por ninguém. Então, irmão, a verdadeira realidade é essa. Inclusive, se você quiser passar isso aí para outras pessoas em São Paulo, ou onde você passar, pode passar. A realidade é essa. O pastor Almeida passou 20 anos sendo maltratado por ele. Não dava direito ao pastor Almeida batizar Samuel. Toda vez que era batismo, nesses campos que o pastor Almeida passou, ele mandava um outro pastor para batizar. Toda vez ele mandava. Outra coisa, 20 anos dele como pastor presidente aqui em Recife, pastor Almeida nunca deu uma aula na escola bíblica de obreiros. Na gestão dele, não. Na gestão do pastor Leôncio, o pastor Almeida dava, o pastor Almeida ensinava. E com ele, não. 20 anos. 20 anos sem ter oportunidade para ministrar uma aula. Agora, outros pastores, foram os pastores que estavam ali ao lado dele, bajulando, tudo mais. Ele dava, Jaime Alexandre, Samuel Oliveira, pastor Dário, Francisco Olímpio. Ele dava para dar aula.
Onde é que esses irmãos têm mais capacidade, mais experiência para ministrar para um corpo de obreiros na escola bíblica do que o pastor Almeida? O pastor Almeida, além da experiência, tinha o preparo bíblico, teológico, espiritual, a vida limpa, a vida íntegra, mas ele procurou anular. Aí depois o cara vem com essa conversa de que eu queria honrar. Que conversa ainda mentindo perante a igreja, não é? Mentindo perante a igreja através dos meninos de recado dele, porque ele não tem coragem de chegar no púlpito da igreja e dizer, mas fica nos bastidores mandando recado, né? Então é uma coisa absurda mesmo, isso aí. Então essa é a realidade dos fatos, né? Então eu fico admirado com a mentira, né? A facilidade como ele mente, né? Facilidade, terrível.